ação legislativa. O Supremo dá uma decisão que você, enquanto advogado, você considera que é uma decisão arbitrária. Arbitrária, flagrantemente contrária à Constituição. Você considera que foi uma decisão antidialógica. Antidialógica? O que é antidialógica? Existem casos muito sensíveis na República. E não podem 11 ministros decidir como bem entenderem de casos que são sensíveis e que muitas vezes excedem a expertise deles, que eles são juristas. Eles não são biólogos, eles não são médicos, por exemplo. Então, nesses casos, o legislativo ele pode se insurgir contra o judiciário. Por quê? Em sede de ação concentrada de constitucionalidade, quem fica vinculado pelas decisões do Supremo? O judiciário, menos o Supremo, que pode mudar de opinião, o judiciário e a administração pública. Mas o legislativo não fica vinculado ao judiciário. Por quê? Separação dos poderes. Por isso que o tema reação legislativa está nesse bloco do tema de separação dos poderes. Beleza? Então, o legislativo ele pode considerar a decisão do Supremo desproporcional, arbitrária, antidialógica e pode fazer uma lei ou uma emenda constitucional para superar essa jurisprudência do Supremo. É esse o conceito de reação legislativa. É uma insurgência do Congresso Nacional, do Legislativo, que considera a decisão do Supremo equivocada e supera essa decisão fazendo uma emenda, caso concreto, a vaquejada, se vocês se lembram. O Supremo, ele por 6-5, ele considerou que a vaquejada era inconstitucional, porque a vaquejada ofendia o meio ambiente. Os animais fazem parte lá do 225, meio ambiente. Qual era o caso concreto? Artigo 216, bens culturais, versus artigo 225, proteção do meio ambiente. E o Supremo considerou que a vaquejada ela estava na mesma linha de jurisprudência da proibição da rinha do boi, da rinha de galo e da farra do boi, ou seja, que havia uma morte do animal ao final e a vaquejada, às vezes, a morte desse animal. Não quero entrar em detalhes do acerto ou do desacerto. Eu, particularmente, acho que foi desacertada a decisão do Supremo, porque uma coisa é uma manifestação cultural cujo objetivo final é a morte do animal, como é a rinha de galo e a farra do boi. E outra coisa é a vaquejada, cujo objetivo final não é a morte do animal. Eventualmente, pode ter a morte do animal, esse animal tem que ser sacrificado. Então, não estou dizendo que algo está certo ou errado, só estou dizendo que são coisas que não são semelhantes para você usar o mesmo argumento jurídico, beleza? E aí, o Legislativo considerou que a decisão do Supremo foi antidialógica, né? 11 ministros não podem fazer isso, desconsideraram, por exemplo, que existem cidades que vivem exclusivamente da vaquejada. Então, o Supremo não poderia, segundo o Legislativo, dar uma decisão dessa sem, pelo menos, modular os efeitos dessa decisão. Essa decisão vai valer para daqui a 2 anos, né? Porque cidades poderiam ser extintas, virar cidades fantasmas. Eu estou falando isso, pessoal, não é que eu defenda a vaquejada, eu nunca fui para a vaquejada. Nunca fui, não faz parte dos meus eventos culturais, mas eu tenho sensibilidade acerca da população que vive dessas questões. Beleza? Então, esse é um exemplo de superação legislativa. E aí, vamos aprofundar a decisão do Supremo. Aí o Supremo vai dizer o seguinte, olha, deixa eu completar, o Legislativo é que fez uma emenda constitucional, dizendo que a vaquejada é um bem de ordem cultural e que, respeitando a dignidade, digamos assim, dos animais, protegendo os animais, não há problema nenhum na vaquejada. Ou seja, o Legislativo fez uma emenda constitucional superando a jurisprudência do Supremo. Eu quero que vocês atentem. Não acho que a OAB vai chegar nesse nível de profundidade, mas é bom vocês saberem, está no seu material, de uma diferença muito grande entre se o Legislativo supera a jurisprudência do Supremo por meio de lei ou por meio de emenda constitucional. Se for por meio de emenda constitucional, por causa da legitimação de poder constituinte derivado reformador que tem o Legislativo Federal, o controle que o Supremo pode fazer dessa emenda é menor. O Supremo só pode dizer que essa conduta do Legislativo é equivocada se ofender lá as cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º da nossa
Constituição. Já se for por meio de lei, o Supremo vai dizer o seguinte: essa lei já nasce com germen de inconstitucionalidade. Essa lei já nasce com germen de inconstitucionalidade, devendo o legislativo argumentar que a decisão do Supremo é flagrantemente equivocada ou os suportes fáticos para a tomada daquela decisão do Supremo já sumiram, né? Então, por isso, cabe uma nova lei, beleza? Está tudo no material. E aqui a gente encerra a separação dos poderes, primeira aposta. Então, separação dos poderes dificilmente vai vir falando de Montesquieu, falando de John Locke, falando de Aristóteles, pode vir no enunciado, mas acho que dificilmente vem uma questão teórica sobre separação dos poderes. Por quê? Porque a prova da OAB é essencialmente prática. Sempre na prova da OAB tem, você como advogado, o que é que você faria? Então, é uma prova prática, né? Prática. Beleza? Então, alguma dúvida sobre esse tema da separação dos poderes? Digam aí. Não sei